Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome. Pai, Tu és fiel, santo, poderoso, maravilhoso. Nós queremos, meu Deus, continuar te exaltando, te engrandecendo, também te agradecendo. Mais uma vez, meu Deus, podemos estar aqui, Senhor, meditando na Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, venha ter lugar aqui nessa igreja para operar, para transbordar, meu Deus, os nossos corações com a Tua presença. E que em tudo, meu Deus, o Senhor esteja no comando. Nos fortaleça, Pai. Nos renova, ó Senhor, e nos sustenta, Senhor, em nome de Jesus, na Tua palavra. Assim nós oramos e cremos na vitória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Cumprimento os irmãos da paz, Senhor Jesus. Amém. Bom ver vocês. Cumprimento o irmão do teu lado. Né? Glória a Deus, estou feliz de te ver aqui. Né? Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Festa bonita. Né? Estava com saudade de alguns irmãos, já tinha tempo que eu não via. Glória a Deus. Amém. A gente vai vendo tudo aí, o jeitinho do rostinho, né? Se está bem, se não está bem. Glória a Deus. Colossenses 1:9. Glória a Jesus. Glória a Deus. Colossenses 1:9. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Colossenses 1, versículo 9. Gostaria que você prestasse bem atenção. Eu tenho certeza que essa palavra vai mexer conosco, né? Tem mexido comigo. Glória a Deus. Aleluia. Colossenses 1, versículo 9 diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Pai, a Tua palavra está aberta para o Senhor ter liberdade de operar aqui no nosso meio. Me dá, Senhor, o Teu discernimento, a Tua revelação, em nome de Jesus. E cada um aqui, meu Deus, venha estar, Senhor, a partir de agora, ó Senhor, totalmente dominado pelo Teu Espírito Santo para receber a Tua mensagem em nome de Jesus. Você que crê, diz amém. Amém. Pode assentar. Vou pegando por partes aqui nesse versículo, né, que nós vamos estar iniciando essa mensagem, falando de inteligência. Todos nós temos inteligência, mas a maioria das vezes nós direcionamos a nossa inteligência para as coisas carnais, né, para os negócios, e infelizmente nós usamos também a inteligência para o mal. Então eu quero ressaltar bem isso, para a gente raciocinar juntos, né? É um culto de raciocínio, é um culto racional, e que a gente, raciocinando, a gente vai vendo, filmando a nossa própria vida, para poder injetar essa palavra, amadurecer, e em um culto mudar nosso comportamento, né? Então, numa mensagem dessa, que eu já sei como nós vamos terminar, não me interessa como você entrou aqui, se está frio espiritualmente, se está frequente, se não está. O que me interessa é se vamos dar lugar. Se nós dermos lugar, a minha vida vai mudar e a sua vida também vai mudar. Em nome de Jesus. Amém? É muito fácil nós chegarmos e falarmos, né, e analisarmos e julgarmos. Fulano está assim, fulano está assim. O que me interessa é resultado, é solução. Não adianta você chegar para mim e falar assim: pastor, o senhor está fraco. Isso é muito fácil falar, não é? É muito fácil a gente falar isso para as pessoas. Eu quero saber se você vai ter disposição de me chamar para orar. Já que você está vendo que eu estou fraco, então me chama para orar.
né? Só ficar apontando o defeito dos outros é muito fácil, vago isso. Então é necessário a gente ver as situações que Deus nos revela e levar a solução. E eu vejo essa palavra aqui como uma solução para a minha vida, estou falando com franqueza, e também para a sua vida, para a igreja em geral. Então, eu uso a sabedoria e a inteligência que Deus me dá para o bem ou para o mal, né? Se eu engano pessoas, supostamente, né, eu vou fazer alguma coisa, enganei as pessoas, vai me ter algum sucesso. Isso é uma inteligência para o mal, né? Eu vou estar defraudando alguém para supostamente eu ter benefícios, mas benefícios que não agradam a Deus. Não funciona, sim ou não? Sim. Né? Então, se não funciona, essa inteligência, ela está sendo usada para o mal, não é? Hoje você vê, por exemplo, pessoas chamadas como inteligentes. Elas são capazes de fabricar uma ponte em cima de um rio. Aí você fica ali analisando, como é que eles conseguiram isso? O pessoal é inteligente, né? Mas aí vem a pergunta: em que mais eles usam essa inteligência? Talvez para fabricar uma bomba nuclear. Aí você vem e fala assim: como é que essa pessoa consegue fabricar uma bomba nuclear? Inteligência usada para o mal, para matar pessoas. Aí você pega a pessoa que inventou o revólver. O cara é muito inteligente, aperta ali e sai com velocidade impressionante e mata pessoas. São coisas que são usadas que não vão trazer benefícios. Aí você pode olhar o outro lado, mas para matar ladrão. Mas eu posso também usar a minha inteligência para pregar para eles, para eles serem salvos. Então, enquanto o homem, ou grande parte hoje, usa a sua inteligência para situações que não vão mudar a nossa vida com Deus, outros entendem claramente de que Deus nos deu a inteligência para entender que eu vou morrer e que a partir da minha morte eu vou para algum lugar, o céu ou o inferno, né? Então eu preciso entender de que Deus me deu a inteligência para raciocinar, para não pensar só aqui, que eu preciso arrepender, que eu preciso converter e que eu preciso do poder de Deus, que é a presença do Espírito Santo dentro de mim. É essa inteligência espiritual que Paulo estava tentando levar aos colossenses. Por quê? Porque eles não estavam executando a inteligência espiritual correta. Eles estavam usando para outras coisas, outros fins. E Paulo estava sendo taxativo com eles. Vocês precisam usar essa inteligência para lutarem, para arrependerem, para converter, para ter a presença do Espírito Santo. Senão, vocês vão usar a inteligência do mundo. O que adianta? Satisfazer o seu ego. Eu fiz isso, eu construí uma ponte, eu fiz uma bomba, eu consegui fazer tantas coisas. Que inteligência é essa? Para mim, não é uma inteligência inteligente, é uma inteligência burra, que não vai mudar a minha vida na eternidade. Então, essa inteligência que eu quero que você entenda hoje, para a gente colocar em prática, é que a partir de hoje a minha vida vai mudar. Eu vou raciocinar do jeito que o Espírito Santo quer que eu raciocine. Se eu quero o poder de Deus, eu vou direcionar a minha vida a orações, né? Se eu quero a inteligência mesmo de Deus, eu vou injetar, eu vou investir na palavra de Deus. E muitas pessoas que se julgam hoje inteligentes, mas não praticam a oração, mas não praticam a realidade da palavra de Deus. Ela não se submete à palavra de Deus. Eu oro para que nessa manhã nós venhamos usar essa nossa inteligência para termos um grande encontro com Deus.
né? Mudar os nossos hábitos, as nossas escolhas, né? Porque se eu aprender com a palavra, eu vou colocá-la em prática. Se eu der lugar de verdade para as coisas de Deus, eu vou ouvir e vou com facilidade executá-la. Mas se eu continuar sendo uma pessoa normal e natural, eu vou ser como a maioria, né? Que vê uma novela, aprende ali, grava ali tudo que aconteceu, tudo que falaram, as atitudes, o jeito de conversar, e depois vou e coloco em prática. Você conversa com pessoas que é uma coisa impressionante, elas escutam documentários, elas veem filmes, mas não esquecem de nada. Por quê? Porque acharam aquilo interessante, né? Elas ficam ali 2 horas, 3 horas em frente a uma tela, né? A um cinema, e grava tudo e não esquece nada. Vão em shows, ficam 2, 3 horas ali em pé e gravam tudo, sabe a letra de todas as músicas. E quando você leva para as coisas espirituais, você escuta a maioria das pessoas falarem que não entendem a palavra. Talvez porque falta esforço, que não conseguem terem períodos de oração. Talvez também porque falta vontade, falta comprometimento, falta interesse em estar abrindo o seu coração. Não é? Um culto desse aqui, se ele for importante para nós e eu querer Deus de verdade, eu presto atenção em tudo. Mas se eu me tornar ou participar de um culto espiritual, eu posso fazer isso de uma maneira formal, carnal. Eu estou aqui, mas não estou aqui. Eu estou ouvindo, mas não estou prestando atenção. Sabe o que é que acontece? Na hora do almoço, se alguém te perguntar o que foi ministrado, você não sabe. E quantas pessoas eu já fiz essa pergunta e engasgam. Por quê? Porque não era uma coisa interessante para ela. Tudo que é interessante para nós prestamos atenção. Nós aprendemos com facilidade. Você vai conversar com um pescador e vai falar com ele assim: você conhece esse nó? Conheço, eu vi na internet, eu sei dar direitinho. E faz aquele tanto de tipo diferente de nó. Não é assim, só aí? Aí você vai conversar nas coisas de Deus com aquela pessoa e ela não sabe nada. Por quê? Porque não tem interesse, não tem entrega. E assim vai em novela, em fotonovela, em vida de artista, em tantas coisas mais. As pessoas sabem tudo, de menos da palavra de Deus. Por quê? Porque ainda não é uma coisa que chama a atenção dela. Então ela não tem ainda o Espírito Santo. Porque ter o Espírito Santo é como injetar em mim a inteligência espiritual. E a inteligência espiritual vai me direcionar às coisas de Deus e não às coisas do mundo. Vai me dar vontade de conhecer as coisas de Deus. Eu vou ter curiosidade de aprender as histórias da palavra de Deus e não a vida dos outros. Sim ou não? É verdade. Essa é a nossa realidade. Por isso não me interessa como você entrou aqui. O que me interessa é como você pode sair daqui. Como você pode sair daqui, porque significa que eu preciso querer, eu preciso que você venha querer. Eu não consigo chegar, abrir a sua cabeça, abrir o seu coração e falar assim: aprende aí, definitivamente a partir de agora. Não posso fazer isso, mas eu posso pregar. E você precisa aprender que tem que querer. Ninguém está aqui obrigado e nem ninguém vai forçar nada a ninguém. Você precisa o que? Abrir o seu coração e querer essa transformação que muda de verdade a nossa vida. Muda a ponto das pessoas olharem para nós e falar assim: nossa, o que é Deus? Aí você vai me responder assim: olha para mim. Quem são os representantes de Deus nessa terra? Somos nós. Não é? Como é que Deus fala?
Aí você olha para mim e fala assim, do jeito que eu falo, da glória. É assim, o inteligente espiritual, ele tem o entendimento de que realmente ele é a imagem e a semelhança de Deus. Eu não sou imagem e semelhança de homem, eu sou imagem e semelhança de Deus. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, você vai olhar para mim e vai saber como Deus é. Aleluia! Glória a Deus. Se não for dessa forma, a gente vai começar aqui a conversar assuntos ruins e não vai acabar mais, né? Você vai ouvir falar que uma jovem matou a coleguinha por ciúme, né? Você vai ouvir falar que roubaram os aposentados, né? Isso supostamente, essas pessoas que fizeram esse rombo aí, eles vão falar assim, nós somos fera, nós somos inteligentíssimos, defraudando os outros, trazendo a ruína dos outros. Que inteligência é essa? Inteligência para o mal. Mas a inteligência para o bem, eu vou sair de um culto desse, irmão, eu vou ter o prazer e não a força, e não ser forçado, né? Eu vou ter o prazer. Nossa, se eu for uma pessoa de oração, Jesus, eu vou ter a tua presença mais alinhada comigo. Meu Deus, eu preciso, meu Pai, ser transformado de verdade, porque até hoje eu fui cheio de altos e baixos. Oh meu Deus, a minha vida foi uma vida muito irregular. Eu preciso ter um encontro de verdade com o Senhor nessa manhã, mudar a minha vida de verdade, meu Pai. É preciso todo homem e mulher fazer isso, porque todos nós chegamos aqui diante de uma palavra dessa com uma vida cheia de altos e baixos. Se não está vivendo agora, já viveu situações assim. E isso precisa parar. Isso não pode continuar desse jeito. Uma hora eu estou de um jeito, outra hora eu estou de outro. E chega um ponto que nós mesmos não nos aguentamos. Tamanha chatice, tamanha ignorância, não é? Mas se eu me transformar em uma pessoa inteligente e espiritual, eu vou fazer o que o apóstolo Paulo estava propondo aos colossenses. Mudar de vida. Vamos mudar de vida aí, gente? Vamos começar a pensar diferente? A única maneira de nós termos uma vida com Deus é ter um encontro com Ele. Você pode ser de igreja, você pode ter participado de muitos cultos, mas ainda talvez nunca teve um encontro de verdade com Deus. Porque esse encontro, ele muda a gente. Ele transforma nossas vidas, o nosso caráter, as nossas atitudes. Ele arranca de nós todo o nosso eu, a nossa vontade própria. Em tudo eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Não é proibido eu andar bonitinho e cheiroso. O que é proibido para as coisas de Deus é eu não colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Fico vendo a vida dos discípulos. Os discípulos, eles caminharam com Jesus 3 anos. E aí, eles viram Jesus ressuscitar morto. Eles viram Jesus curar os enfermos. Eles viram Jesus libertar os endemoniados. Eles viram transformação da água em vinho. Eles viram todos esses milagres. E aí eu fico vendo e analisando os altos e baixos que eles tiveram.
nesses momentos ali com Jesus, tamanha foram as correções que Jesus dava a eles, as parábolas, os ensinamentos. Jesus só faltava falar assim: vocês estão precisando converter, ainda não converteram. Aí você pega Tomé, andou com Jesus, viu todos esses milagres, viu Lázaro ressuscitar dos mortos. E aí Jesus vem e fala para eles: eu vou morrer, eles vão me crucificar, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. Fizeram isso tudo. Maria Madalena então foi lá no sepulcro e não achou Jesus, correu para os discípulos e contou para eles. O que Tomé fez? Eu tenho que ver para quê? Eu tenho que ver, tocar, segurar nas mãos de Jesus. Era para ele já ter convertido, como nós também. Era para eles já terem convertido. Aí no cenáculo, eles lá reunidos, aí chega o mestre: a paz seja com todos. Quando Jesus falou, todo mundo percebeu algo sobrenatural na paz. Que seja convosco. Aleluia. A diferença estava ali. E ele direcionou a Tomé, sem saber, supostamente de nada, de ouvir de algum homem, e mostrou Tomé: tem que ver para crer. Tomé falou que ia e que queria tocar, mas ele não fez isso a partir daquele momento. A palavra de Deus nos fala que ele prostrou diante do Rei dos Reis. Ali eu posso dizer a vocês que Tomé estava tendo um encontro com Deus. É o que eu e você precisamos um dia, ter esse encontro com Deus. Ele não precisou tocar, ele imediatamente, como caiu a ficha: nossa, tem manobra, mais uma vez. E aí Jesus disse assim: felizes ou bem-aventurados são os que não veem, mas creem. Eita glória! Aleluia! Sabe quem são esses bem-aventurados, irmãos? Eu e você. E nós não tivemos a oportunidade de caminhar com Jesus, de ver os milagres, mas nós temos a oportunidade de crer no poder de Deus, mesmo sem ver. O crer é morrer para o mundo. O crer: eu não sou mais dono de mim, mas Cristo é o meu Senhor. Eu não vivo mais do meu jeito, é Cristo que coordena a minha vida. Aleluia. Sabe quando que acontece isso? Quando nós temos um encontro com Deus, aonde a gente morre por Cristo e em Cristo. Aleluia. Quem crê nisso diz amém. Amém. Eu creio, aleluia. Ter esse encontro com Jesus, ele muda a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa maneira de agir, de pensar, de falar. Essa oscilação, ela acaba. A partir daí, os discípulos cumpriram os seus chamados. Eles tiveram um encontro com Jesus, receberam o Espírito Santo e tudo mudou. Quem tem a inteligência espiritual, ele vai trabalhar nisso o tempo inteiro na sua vida. Ele não vai mais ficar dando o seu tempo para só dinheiro, 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 dinheiro.
fama, 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 roupa, roupa, e mais roupa, e sapato, e mais sapato, e mais sapato. Ele entende. Puxa, eu não tenho 30 sapatos, mas só consigo usar um. Ei, eu tenho 40 bolsas, para que isso? Eu só posso usar uma. Ele entende, ele começa a raciocinar e a ver, eu estou fazendo coisas desnecessárias. O meu foco está sendo desnecessário. Está provando de que o meu foco não é Deus. A minha prioridade não é Deus. Eu falo que é, mas o meu coração está em várias coisas. Ou estão em várias coisas. Infelizmente só coisas. E mais coisas. E mais coisas. O inteligente espiritual, ele entende que ele não precisa brigar com ninguém. Ele entende que o papel dele é orar. Ele entende que o papel dele é orar, é ganhar almas, não é ficar decepcionado. Tem gente que morre aí decepcionado, não é ficar enfermo, não é ficar doente, não é ficar vivendo numa tristeza eterna. A vida do inteligente espiritual, ele transforma de um dia para o outro de uma maneira, de uma velocidade enorme. Por quê? Porque ele clama o poder de Deus que muda a nossa história. Os convertidos, eles entendem, porque recebem a inteligência espiritual. Mas quando a pessoa ainda não converteu, pode estar dentro da igreja, isso não interessa, irmão. Pode estar até pregando, não interessa. O que eu sei é que quando a gente converte, tem um encontro com Deus, posso tomar pedrada para tudo quanto é lado, mas o meu joelho vai continuar prostrado no Rei dos Reis. A minha confiança vai estar no Senhor. Sabe que dia que a decepção e a tristeza vai te destruir? Nunca. Nunca. Cuidado. Fica fazendo carinha de dó, de tristeza, de coitadinho. Cuidado, está te mostrando quem você é. Mas se você tiver coração aberto, de ter um encontro com Jesus hoje. Sei que pessoas já tiveram, mas eu sei que pessoas também ainda não tiveram. E o Senhor Jesus é Deus de oportunidades. É Deus de oportunidades. Cuidado com quem você está derramando lágrimas. Cuidado, porque se você se intitular de Deus e receber essa inteligência espiritual que Paulo estava pregando, você vai saber, eu chorei, mas a minha alegria vem pela manhã. Aleluia! Deus vai mudar tudo, vai virar de cabeça para baixo essa prova. Desse jeito. Nós temos aquela passagem aqui do Rio, tinha um juiz eunuco, aquele juiz encapetado, mas aquela mulher cria no poder de Deus. E ele teve que julgar a causa dela. Ele teve que tirar ela do fundão, sei lá onde que estava, mas ele teve. Não sei o que Jesus fez, mas eu sei que aquele homem recebeu uma pressão forte vindo do céu. E obrigou a ele a fazer aquilo que aquela mulher estava clamando. A inteligência espiritual nos faz nos posicionarmos com discernimento. Você pega Jesus, estava lá sentado em um lugar, escrevendo na areia, e chegou aquele bololô de gente. Tem que apedrejar, tem que matar essa mulher, foi pega em adultério. A multidão queria apedrejamento. Não fique do lado da multidão. O Senhor Jesus não preocupa com isso. É a minoria que seguia Ele. É a minoria. Ele olhou
com discernimento espiritual, inteligência que vinha dele mesmo, e disse: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Isso é uma fala de inteligência espiritual, de poder de Deus vindo da sua parte. É isso que o Senhor quer derramar sobre nós, ter esse discernimento de espírito. Sem o discernimento de espírito, as pessoas estão brigando uma com as outras, estão falando mal uma das outras. Mas com discernimento de espírito, nós vamos orar mais e falar menos com os homens. Para finalizar, Paulo ou Saulo, como você quiser. Uma região era Saulo, outra região era Paulo. Enfim, Saulo ou Paulo estava vindo de quê? De cavalo. Estava lá Paulo, o cavalinho dele, todo imponente. Quem apareceu na frente dele? Ninguém? Jesus. O que aconteceu com o cavalo? Nada. E com Paulo? Ele caiu do cavalo. Para ele ter um encontro com Jesus, foi necessário ele cair do cavalo. O que for necessário, se você abrir o teu coração e estiver realmente querendo algo, o que for necessário, Jesus vai fazer. Uns precisam cair do cavalo. Por quê? Porque às vezes tem um narizinho em pé demais, é soberbo demais, se acha demais, se acha bonitão, se acha fortão, se acha bonitona, se acha gordona, preocupa demais com a sua estética. O que Deus quer é que você nesta manhã entenda: preocupe com o seu futuro espiritual. Quem crê nisso diz amém. Amém. E Jesus, olha, Paulo, por que me persegues? Vai, ainda falando comigo, Senhor. O que adianta recalcitrar os aguilhões ou andar com seu coração duro, apertado, com seu pescoço duro que não dá para mover? Está igual um robô, não se quebranta com a minha voz, com a minha presença. Para de me perseguir, Paulo. A partir daquele dia, ele se tornou em apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. Eu quero demais da conta. Ter esse encontro, ou manter esse encontro, ou permanecer nessa presença gloriosa do Espírito Santo. Eu não sei qual é o seu caso. O que eu sei é que nós precisamos sermos bem transparentes, sabe? Naquele momento ali, Tomé, ele foi transparente, né? Ele falou o que ele achava, ele ainda duvidava, ele viu muito poder de Deus, mas ele ainda no seu coração, lá no fundo, ainda duvidava se ele estava no caminho certo. Talvez você entrou aqui e ainda não se entregou de verdade, porque está com alguma dificuldade. E essas dificuldades, elas só são reparadas quando nós temos um encontro com Jesus e somos sinceros a Ele. Pai, eu tenho essa dificuldade. A minha vida, meu Deus, cheia de altos e baixos. Essa oração que move as águas, que move o mundo espiritual através da nossa sinceridade, do nosso entendimento. Nossa, eu uso demais a minha inteligência para coisas que são supérfluas. Mas eu preciso usar a minha inteligência, meu Pai. Eu sou vivo demais, mas para as coisas do Senhor, meu Pai. É desse jeito. É desse jeito. Tem gente que é mais viva do que a outra. Vocês entendem isso ou não? Tem outros que são mais velhos do que as outras.
Você já viu os profetas? Cada um mais rápido que o outro. Você aí que é rápido no gatilho, nos pensamentos, em dar resposta. Tem gente que você fala uma coisa, já vem com 10 metralhadores para você. Vamos transferir isso para o lado bom. Entender. Deus pode me usar como um profeta. A minha mente, a minha agilidade, a minha habilidade, ela é mais rápida do que os outros. Eu vou orar um pouquinho mais, eu vou buscar um pouquinho mais, porque tem dons a serem derramados no nosso meio. Do mesmo jeito que essas pessoas são rápidas no gatilho para o mal, a gente precisa começar a aprender a fazer as coisas para o bem. Orar mais, jejuar mais, santificar mais, falar menos da vida dos outros, conversar mais com o Espírito Santo, buscar ser cheio, ter a plenitude da presença do Senhor dentro de nós, para quando as pessoas olharem para nós, eu não preciso nem abrir a boca, as pessoas vão entender, aquele ali parece com Deus nessa terra, ele tem as atitudes que Jesus queria que o homem tivesse. É nesse nível que nós precisamos começar a caminhar, para que outras vidas possam entrar ali no nosso meio. Para que Jesus vai mandar vidas novas, se nós não estamos preparados para recebê-las? Para quê? Mas se a igreja se preparar para receber os enfermos, os doentes, os problemáticos, olha, Deus vai chover, a alma vai nascer como grama, o tempo inteiro vão aproximar vidas, não só aqui, mas dentro da nossa casa, no nosso trabalho, o telefone vai tocar, não é para fazer fofoca da vida de ninguém, é para te pedir oração, é para te pedir para levantar um clamor, porque o povo está vendo Deus na tua vida. Eu estou preparado para correr por ele. O salmista Davi disse, ele entendeu isso, essa inteligência espiritual. Pai, ele não disse com essas palavras, mas ele era rei, ele tinha bens, ele tinha muitas coisas para dirigir, mas ele entendeu. Olha o que a inteligência espiritual faz com o homem. Pai, cria em mim um coração reto, mais ou menos isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, reto, temente ao Senhor. Pode tirar tudo de mim, mas não me tira o teu espírito. Estava pronto para morrer por Cristo. Estava pronto para morrer para Deus. Ele entendeu que o mais importante para ele era a presença de Deus. Nós estamos vivendo numa geração que, se nós formos atrás da multidão, irmão, nós jamais vamos receber isso. Jamais. Seremos contaminados com muitas coisas, de menos buscar a presença do Pai. Mas se nós buscarmos essa minoria santa que está se preparando para morrer por Cristo, essa é a geração que vai mudar a vida de muitas pessoas, inclusive das nossas famílias. Quantos das nossas famílias ainda não tiveram esse encontro com Deus? E pode ser que Deus queira usar a nossa própria vida. Como que eu vou ganhar alguém se eu ainda não tive? Aquilo que eu te falei no início desse culto, nós podemos sair daqui diferentes, irmãos. A oportunidade está sendo dada. Todos nós somos pecadores, estamos no mesmo barco, mas uns querem mais, outros querem menos. Vamos entrar para o time que quer mais,
que busca mais, que doa o seu tempo para as coisas que vão evoluir a sua vida com Deus. Nós usamos e perdemos tempo demais, irmão. Uns com rede social, outros com Tatiaia, outros com... Tudo que a senhora é só eu. Vai gostar da Itatiaia, isso. É bom que eu falo e falo barrado também. Mas já falei com ele no particular. Não é só o senhor também, não. Não pode ficar sossegado aí, nós estamos pegando um monte de. Eu que gosto de escutar música até do mundo aí. Ainda bate o pezinho, ainda fica lá. Não sai dessa vida não, você vê. Nossa vida, nós somos imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Eu quero ouvir, sim ou não? Sim. Se somos imagem e semelhança de Deus, você acha que Deus está segurando a gente aqui para ficar louvando o diabo? Com música encapetada? Claro que não! Nós estamos aqui para buscar uma vida santa, com comunhão. Sabe o que é comunhão, irmão? É andar junto, comunhão, se tornar um só com Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Feche os teus olhos. Deus da glória. Louvado seja o teu santo nome. Tu és fiel, poderoso, maravilhoso, eterno. Você está tendo a chance de se arrepender para converter. Não adianta nada falar que é convertido sem arrependimento. Primeiro a gente arrepende, depois a gente